Olá pessoal, tudo bem? Voltando aí para mais uma aula de títulos de crédito, a nossa última aula, e a gente vai pegar o foco aqui que é o cheque. É o nosso título de crédito mais utilizado. O cheque, ele tem uma base legal dentro da lei número 7.357 de 1985. E ela advém de um tratado internacional, que é a Lei Uniforme de Genebra. Essa Lei Uniforme de Genebra, ela vai trazer ali uma disposição de um tratado de uniformização de utilização de cheque em todos os países que são signatários. Dessa forma, a gente acaba recebendo essa lei dentro do nosso ordenamento por meio do decreto 57595 de 1966 e esse decreto que deu origem à lei do cheque. E a partir daí a gente tem algumas resoluções, por exemplo, a do Banco Central, que trabalha dentro da especificação do cheque. Lá no material que eu coloquei para vocês, já comentei ali, a gente tem o modelo de cheque, que é um modelo vinculado, ou seja, já tem no tratado uma forma de como que esse cheque vai ser distribuído. Aí o Banco Central recebe e o Banco Central edita uma resolução para dizer o que é o cheque, como vai ser o cheque. Então o cheque ele tem esse padrão obrigatório, tá? Aí a gente vem primeiro para o conceito de cheque. É uma ordem de pagamento à vista, tá? Ou seja, não existe cheque pré-datado. Pré-datado foi nós que criamos, nós na utilização pública no dia a dia, o comerciante, nós desenvolvemos isso daí como um acordo social. Lembra do Pacta Sunt Servanda? A vontade entre as partes se faz lei? Então, o cheque pré-datado ele nasceu disso, ele não existe na legislação. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, tá? Ou seja, se você tem um cheque pré-datado e você coloca lá no cantinho do cheque, bom para o dia 30 de novembro, e você entra hoje, dia 10 de outubro, você vai ter, o banco vai receber aquele cheque, se tiver fundos ele vai pagar. O banco ignora qualquer tipo de anotação no cheque, questão de prazo, porque ele é uma ordem de pagamento à vista, obrigatório, tá? E aí a gente tem também as questões de proteção, de desenvolvimento ali do cheque, os requisitos básicos. Tem que ter no cheque a denominação cheque, tem que estar escrito que ele é um cheque. Se você pegar a lei do cheque, você vai ver lá no artigo 12, ele já traz essa estrutura também relacionada à ordem de pagamento, a quem vai ser pago aquele valor e também qual o valor que vai ser pago. Deve estar escrito em algarismos e por extenso. Lá no artigo 12, se você pegar, você vai ver essa determinação, que é uma ordem pura e simples, incondicional de pagamento de determinada quantia. E a indicação deve ser feita em algarismos e por extenso. Em caso de divergência, prevalece o valor mencionado por extenso, tá? Se tiver alguma divergência nos valores. Identificação da instituição financeira, tem que ser um banco, né? O lugar de pagamento, aonde que vai ser feito aquele pagamento, o lugar e a data de emissão. E aí lá no artigo 2º tem lá a questão da data, o local e a data de emissão. Qual que é a importância disso daí? A partir dessa data de emissão que a gente vai fazer a contagem de prazo de prescrição, por isso que é tão importante. E, por fim, a assinatura do emitente. Tá? Essa assinatura no banco, o banco tem uma folha de autógrafo. Hoje já é eletrônico, já é bem mais fácil. Mas tem uma folha de autógrafo, que vai ter a sua assinatura lá. O cara do banco, o caixa do banco, né? Ele vai receber e ele vai comparar a sua assinatura com a assinatura que tem no cheque para saber se é verdadeira, né? Dentro das características do cheque, nós temos a possibilidade de transmissão dele por meio de endosso. Eu recebi o cheque. Lembra o seguinte, o cheque é uma ordem de pagamento. Eu vou pagar para você. Então, se eu pago para você, tem que ser, se for um valor superior a R$100, obrigatoriamente o cheque tem que ser nominal. Então, o cheque sendo nominal, só você pode utilizar aquele cheque, só você pode usufruir dos benefícios daquele cheque.
Mas para você passar aquele cheque para outra pessoa, você pode assinar no verso do cheque. Significa que você teve acesso e você está transmitindo a outra pessoa. A gente já falou disso lá no endosso. Se for o endosso, a assinatura atrás com a indicação do próximo que vai receber o título, ele é chamado de endosso em preto, porque identifica. Se não tiver identificação do próximo que vai receber, é endosso em branco. Ele transforma o cheque ao portador. Quem tiver com ele na mão é o dono daquele título. E por que eu transferiria um cheque para outra pessoa? Porque às vezes ele tem prazo, você estipulou um prazo com outra pessoa e você não consegue esperar aquele prazo. Imagina que você vendeu alguma coisa, algum objeto ou fez algum serviço para você receber daqui 60 dias. Mas é muito tempo 60 dias para mim, eu não posso. Então eu vou trocar o cheque com você. O cheque é de R$1.000. Se você me der R$900, eu te dou o cheque, aí eu recebo R$900 e fica esse deságio aí de R$100 para você ficar esperando. Deu o prazo, você vai lá e entra com o cheque para você poder executar. Lembrando, isso é uma utilização que foi feita pelo Pacta Sunt Servanda. A vontade entre as partes se faz lei. Não é uma determinação legal do cheque, tá? A gente tem as disposições legais aqui do endosso em branco, em preto, as modalidades do cheque. Eu tenho, por exemplo, o cheque irregular, quando ele falta algum tipo de requisito, ele é devolvido por não ter cumprido com os requisitos básicos. Eu tenho um cheque pré-datado, que, como nós já falamos, não é reconhecido pela lei, é uma vontade entre as partes, tá? O cheque cruzado. No modelinho de cheque tem aquelas duas linhas cruzando o cheque. O que significa aquelas linhas? De acordo com o artigo 44 da lei, ela fala que aquelas linhas determinam que o cheque ele não pode ser sacado em dinheiro no banco. Obrigatoriamente ele tem que ser depositado em alguma conta. Para quê? Para você identificar quem foi a pessoa que recebeu o título e utilizou aquele título, tá? Para poder determinar. Nós temos o chamado cheque visado, está lá no artigo 7º da lei, é quando o banco assina no verso do cheque garantindo que tem fundo, para que a pessoa, o credor que está recebendo o cheque tenha essa garantia. Muito pouco utilizado essa modalidade. Nós temos o cheque administrativo, ele é muito utilizado quando a gente vai fazer algum tipo de negócio com valor muito alto, por exemplo, a compra de um carro, a compra de um imóvel. Para você garantir que a pessoa tem fundo, o próprio banco emite o cheque para que ele garanta que tem aquele fundo na conta do correntista. Então o próprio banco vai emitir. Não é uma modalidade de cheque comercial, é uma relação entre o banco e a pessoa que tem a conta, o seu correntista. A gente chama de cheque administrativo, mas ele tem uma modalidade já bem contratual com a pessoa. A gente tem também, dentro dessa condição, o STJ ele já entende hoje que caso você dê um cheque a prazo e a pessoa que recebeu o cheque não respeite o prazo, ele entrar com o cheque antes do prazo, o STJ já entendeu, sumulado já pela súmula 370, que cabe dano moral pelo não respeito ao pacto que foi feito entre as partes. Lembrando, se o cheque entra fora do prazo no banco, o banco vai pagar. Ou ele vai devolver ou ele vai pagar. O banco não entra nessa relação. Mas, por outro lado, por outra condição, a gente tem o reconhecimento do STJ, que ainda que aconteça isso, o STJ reconhece o dano moral pela não caracterização do prazo, não respeito do prazo. E aí, uma coisa que eu sempre ensino é que quando você for dar um cheque pré-datado, não grampeie aquele papelzinho no cheque, porque com aquele grampo no cheque, o papelzinho, a pessoa arranca aquilo ali, não tem como provar. Tem que anotar, assinalar na cártula, no próprio título, bom para, e você coloca a data, tá? Que aí, quando tiver uma microfilmagem, todo mundo vai ver qual que era a data e quando que o cheque entrou, para caracterizar se vai caber ou não um dano moral. E a gente ainda tem, dentro dessa condição, o prazo de apresentação dos títulos. Dentro do prazo de apresentação, a gente vem conversando isso daí no grupo há alguns dias, dizendo o seguinte: quando você emite o título,
Existe o local de emissão do título. Se é na mesma praça do banco, por exemplo, o Distrito Federal é uma única região, todo o DF. Mas eu tenho também o Valparaíso. Imagina que o meu banco é de Brasília, do Distrito Federal, mas eu emiti o cheque lá no Valparaíso. Então eu emiti numa outra praça. E se eu emitir dentro do DF, é na mesma praça. O que tem isso a ver? Porque o prazo determinado vai contar a partir de 30 dias. Quem recebe o cheque tem um prazo de 30 dias para entrar com o cheque, para depositar o cheque. A partir desses 30 dias, se for na mesma praça, começa a contar o prazo prescricional de 6 meses. Ou, se eu tiver dado o cheque em outra praça, imagina que eu sou do Distrito Federal, dei o cheque lá no Valparaíso, tem um prazo de 60 dias para quem recebeu o título ir até o banco e depositar ou sacar o cheque. Passou esse prazo de 60 dias, começa a contar o prazo prescricional de 6 meses. Por isso que precisa saber o local e a data que ele foi emitido, para começar a contar esse prazo, tá? De 6 meses. Agora vamos lá, a questão do problema do prazo do cheque pré-datado. Olha só, imagina comigo. Eu compro um produto, eu compro lá, sei lá, lembra do Gustavo Lima? Eu não quero saber quanto que custa, eu quero saber em quantas vezes parcela, né? Lembra? Aí parcela em 10 vezes, você vai comprar lá alguma coisa em 10 vezes parcelado, você dá 10 cheques. Lembra que eu tenho um prazo de 6 meses para executar aquele título. Você deu um cheque de 10 vezes, 10 cheques. Primeiro cheque 30 dias, segundo cheque 60 dias, terceiro cheque 160, 90, 120, aí vai aumentando. Imagine que quando chegar no sexto cheque, 6 meses, já está beirando ali a prescrição, porque são 30 dias mais os 6 meses, 7 meses. No sétimo cheque, ele já entra na prescrição, já começa a prescrição. Se não houver o pagamento daquele oitavo, nono e décimo cheque, você já não tem prazo mais para executar. Já prescreveu o título, você não pode mais executar. Então, o problema é esse, que você vai ter o prazo prescricional correndo naquele período. É um risco para o comerciante, é um risco ali para a empresa, tá bom? E aí, você pensa, olha a ideia, então eu vou fazer assim, eu vou emitir o cheque um por um nas datas que eles forem entrar. Então eu emito o cheque hoje, coloco a data de hoje, o próximo eu já emito com a data de 30 dias para frente, o outro com 60 dias para frente, vou emitindo o cheque assim. Imagina se quem emitiu o sacador ali, o cara que emitiu o cheque morre. Como que você vai entrar no banco, entregar aquele cheque com um prazo posterior à morte do cara? A gente não sabe quando é que vai chamar a senha de cada um, né? Então é um risco também. Por isso que o cheque pré-datado tem essas limitações dentro da legislação, mas no comércio ele é amplamente difundido, então amplamente utilizado. No entanto, lembra que já está caindo a utilização dele cada vez mais. Então, lembra sempre o seguinte, eu tenho um prazo para entrar com cheque na mesma praça 30 dias e em praça diversa 60 dias. Aí o que acontece se eu não entrar dentro desse prazo? Começa a contar a prescrição. Então, se você utilizar o período da prescrição, não vai ter dificuldade nenhuma para você, tá? A gente tem também lá no artigo 47 a questão dos títulos, né, do cheque, o artigo 47 da lei do cheque. Ele vai dizer o seguinte, que o cheque também ele pode ter avalistas. Eu posso colocar um avalista no título de crédito. Então o que é um avalista? É aquela pessoa que vai garantir o cheque. Eu vou dar um cheque de R$5.000, mas aquele cheque, você acha que eu não tenho condição de arcar com aquele título. Então você pede que alguém seja avalista dele. Então ele vai assinar na frente do título, dizendo que ele é avalista do valor do título. Tá? Então essa assinatura de avalista já vai garantir, já vai permitir que aquele título ele já garanta que se o devedor não pagar, o credor pode cobrar do avalista, o avalista vai ter que pagar. Tá? E ainda tem uma questão da perda do prazo, do prazo de apresentação, você perde o direito de regresso, de você cobrar de outros endossantes. Então, por isso a importância também de apresentação do cheque dentro do período correto. Nós temos também as condições específicas de emissão do título. Você pode revogar
a emissão do título. O que é a revogação da emissão do título? A gente chama, é o famoso sustar o título, né? É a sustação do cheque. O que é a sustação? É quando você emite o título, mas por alguma razão, lembra lá no direito civil que você tinha os vícios do negócio jurídico? Aí dentro de um dos vícios você foi enganado, você foi lesado por dolo, por culpa, seja o que for. Houve ali um dano, um vício do negócio jurídico. Você vai pedir a sustação para eles suspenderem a eficácia do título de crédito. Mas a lei, lá no artigo 36, ela determina que para essa revogação, para essa sustação, obrigatoriamente você vai precisar apresentar uma justificativa. Porque essa justificativa, ela vai garantir que essa oposição do pagamento não seja feita de forma indevida. Não é porque você não gostou, não quis. Você caiu em golpe, você foi enganado, foi um vício do negócio jurídico. Já falei isso para você em outra vez, mas perceba o seguinte exemplo. Eu paguei um marceneiro para ele fazer um trabalho para mim. Ele não fez o trabalho, eu paguei com cheques antecipados. Ele não fez o trabalho. Eu chego lá e susto o cheque. Eu não posso sustar o cheque porque não houve um vício do negócio jurídico. Até porque existe a inoponibilidade de terceiro de boa-fé. Ou seja, eu não posso sustar o título de crédito, sendo que aquele marceneiro ele já passou o título para uma terceira pessoa, por exemplo, lá na loja de madeira. A loja não tem nada a ver com o meu negócio. Ele consultou, ele viu que meu nome estava limpo, estava tudo certo, ele aceitou o cheque. Ele não pode ser prejudicado por essa relação contratual que não foi cumprida. Eu tenho que executar o contrato e não o cheque. Então, é necessário que a gente tenha essa disposição para não cair no código, no artigo 171, né, que é o caso do estelionato ali do Código Penal, dentro do parágrafo 2º, inciso 6, que ele vai falar dos efeitos penais da emissão do cheque sem fundo, tá? Ou da sustação indevida. Isso aí determina aí até um enriquecimento sem causa. E a gente tem, por último, a necessidade, o banco exige que tenha um boletim de ocorrência, mas não é obrigatório, a lei não traz essa disposição. Os bancos exigem só para se resguardarem, mas hoje você não pode obrigar a parte a levar um boletim de ocorrência, porque nem sempre é uma questão de crime. Tá? Você tem ali um erro, um vício do negócio jurídico classificado dentro do civil, nem sempre é dentro do penal. E você tem ali os aspectos penais, né, da emissão de cheque. Emitir cheque sem fundo é estelionato, tá? Pode ser caracterizado, pode ser ali verificado, investigado se houve essa intenção. De acordo com a súmula 246 do STF, ela diz o seguinte: comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheque sem fundo. Ou seja, você emite um cheque, mas você não tinha intenção de fraudar. Você tentou, mas por qualquer razão, qualquer condição, você não conseguiu arcar com aquela condição. Então aí você tem uma limitação no seu direito civil, mas não caracteriza o penal. Para caracterizar o penal tem que ter o crime propriamente dito. Tudo bem? No próximo vídeo vou estar gravando para vocês sobre a execução dos títulos de crédito. Grande abraço!